Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara no Filé do Zezé. Aliás, eu quero aproveitar para agradecer aos meus amigos que fazem o Filé do Zezé, sobretudo o Ricardo Scavuzzi, por ter recepcionado aqui o meu mais novo livro, O Tribunando com Independência. O lançamento foi feito na última segunda-feira. E foi, graças a Deus, foi muito bem apreciado, como foi apreciado também a comida e as bebidas aqui do Filé do Zezé. É por isso que eu sempre digo a você que vale a pena vir para cá. Gente, vale a pena. E como vale, viu? Mas eu estou tendo o prazer de receber nesse programa agora a Rosana Coutinho. A Rosana Coutinho é a perita geral criminal que envolve mil coisas que vocês vão conhecer agora. Até porque é um assunto diferenciado e que eu acho interessantíssimo mostrar o que ela faz e a variedade de coisas que tem dentro de um trabalho como esse. Trabalho de uma importância social, inclusive, muito grande. Rosana, como vai? Tudo bem, Geraldo. Prazer enorme receber você. É um prazer estar aqui para conversar um pouquinho sobre a perícia. Ou muito. Me conta, como é que funciona esse quadro que envolve a perícia de um modo geral, que envolve tudo? A perícia, hoje denominada Polícia Científica de Alagoas, perfeito, ela é ligada diretamente à Secretaria de Segurança Pública. Certo. E coordena, a Polícia Científica coordena 5 institutos. Certo. Os 2 institutos médico-legais, ficando um aqui em Maceió e outro em Arapiraca. Ok. Os institutos de criminalística, também um em Maceió, outro em Arapiraca. E o Instituto de Identificação. O de identificação faz parte também. Das RGs. Isso. E também do Banco Criminal. Perfeito. Tem tanto o Banco Civil como o Banco Criminal. Perfeito. Qual é a função precípua da perícia criminal, que é a sua especialidade? A perícia criminal, ela trabalha com provas técnicas, né? Então, de acordo com o artigo 158 do Código de Processo Penal, todo crime que deixar vestígio é necessário o exame pericial, não suprindo a confissão do acusado. Mesmo que o acusado confesse, mas é preciso existir a prova técnica, porque ele pode ser coagido, ele pode estar querendo esconder alguém, né? Então, e a prova é subjetiva, a prova confessional, ela com muda certeza durante o processo, e a prova técnica não. Você quer dar algum tipo de exemplo com isso? Tem exemplos, né? Teve aquele crime agora de feminicídio, que o autor foi no Santo Eduardo, que foi bem falado, né? Uhum. Aí o autor confessou, mas tinha a prova técnica. A arma que foi apreendida na casa dele, porque o casal já estava separado, tinha sangue da vítima. Então era uma prova irrefutável, né? O que o sangue da vítima estava fazendo numa arma, numa faca que estava na casa dele? Sem dúvida. Então, mais do que a confissão dele, tinha uma prova técnica para corroborar, robustecer a convicção do juiz, né? Perfeito. Agora me diga uma coisa, existem, se eu não estiver enganado, acho que não estou, hoje mais de 200 cadáveres que ainda estão no IML, não podem ser sepultados por falta de lugar nos cemitérios daqui, é um dos motivos, mas existem esses cadáveres. Todos eles foram identificados. Que tipo de crime aconteceu? Como foi? Passaram pela perícia?
Todos passaram pela perícia. Eles ainda não foram sepultados por falta de vagas nos cemitérios, né? Os cemitérios públicos estão lotados. Até o cemitério de Divina Pastora, que é em Rio Novo, que era onde se enterrava esses cadáveres, porque a maioria deles são não identificados, não se sabe quem é, mas futuramente pode aparecer uma família, há um exame de DNA, alguma forma de identificação, e existe uma exumação administrativa para entregar esse corpo, porque a família quer fazer um enterro digno do seu parente. Quando é o caso de desaparecido. Não, mesmo assim, a gente não sabe por que aquele cadáver chega, até ele pode estar intacto, reconhecível, certo. Mas não tem um documento, não apareceu ninguém reclamando, aí se coleta um material biológico para ficar guardado, pode ser 2 elementos dentários, uma patela, um fragmento do fêmur, se coleta e guarda, tá ali. Toda vida que aparecer um familiar, existe o material para confronto. Mas o corpo, no todo, ele tem que ser inumado, né? Porque o ML não tem capacidade. Verdade. Mas chegou um momento que não existem vagas. Mas nós já estamos trabalhando junto com a Defensoria Pública, os responsáveis pelos cemitérios aqui de Maceió, para construir ossuários. Principalmente no Divina Pastora. Aí retirar os que já estão esqueletizados, perfeito. Colocar nos ossuários para abrir vaga para esses outros. Que isso é de uma importância também muito grande, né? Não tem condições de ficar só guardando nos ML. Exatamente. Tem uma lotação. Exatamente. Né? Eu acho, particularmente, isso um dos absurdos que acontece não só aqui, acontece... Tem que ser uma ação conjunta, né, da Prefeitura, que é responsável pelos cemitérios, junto com o IML, a Defensoria Pública e o Ministério Público também estão tratando desse assunto e nós estamos já em tratativas para resolver. Perfeito. Mas, por exemplo, os cemitérios do interior têm que receber, porque quantos cadáveres do interior foram enterrados aqui? É verdade. Então agora tem que ter uma contrapartida de... Perfeito. Se cada município oferecer para a gente 10 vagas, já resolve esse problema. Não tenha dúvida. Né? 5 vagas, 10 vagas. É verdade, então, é um caminho. Nessas tratativas. É verdade, é um caminho bastante grande, né? Sim. Me diga uma coisa, Rosana, qual é a incidência? Eu conversei outro dia, inclusive, com a Marluce Falcão, mas eu quero voltar a esse caso, porque você está muito ligada a isso. Qual é a incidência de problemas resolvidos através do PLID, que é a questão dos desaparecidos? Ah, são muitos. Eu estou lá no grupo do WhatsApp, né, do PLID, onde tem representantes de vários órgãos ligados a pessoas vulneráveis, hospitais psiquiátricos, hospitais do Estado, como o HGE e outros, muitas assistentes sociais, tem a perícia, tem polícia civil, polícia militar, bombeiros, todo mundo que trata com pessoas desaparecidas está nesse grupo. Então, quando desaparece alguém, a família faz primeiro o boletim de ocorrência, leva ao PLID, aí é feito um card que é divulgado na imprensa dizendo que essa pessoa está desaparecida. Então, a rede toda começa a se movimentar, né? Cada um no seu ramo, no seu sistema. Aí, por exemplo, se surgir, apareceu um corpo com essas características. Isso. IML, checa aí se é fulano de tal. Aí às vezes mas às vezes não é. Às vezes encontra com vida. Desapareceu, porque geralmente são pessoas com Alzheimer, idosos, problemas mentais, tem muito. Muitas vezes encontra vivo ainda. E algumas vezes encontra morto. Mas finaliza aquela procura. Isso, né? E aí eu ia lhe perguntar, quantos casos mais ou menos aparecem, por exemplo, aqui, que já são cadáveres, e aparece alguém da família? Que já tem cadáveres, né? Assim, no número do PLID, eu não sei dizer, certo. Porque compete ao PLID. Não, eu digo lá pelo Instituto Médico Legal, você sabe alguma coisa? Aí ainda tem, assim, muitos cadáveres não identificados e não reclamados. Nos 2 IMLs tem cerca de 1.000. Certo. Cadáveres não. Como é feito, Rosana? Dentre esses mais recentes, assim, apareceu um corpo assim, aí a família que está procurando no PLID, aí reconhece pelas tatuagens, se tiver já decomposto, aparelho ortodôntico, várias formas de identificar. Me conta uma coisa, como é feito o trabalho entre a perícia criminal e os médicos legistas? Onde é que entra essa integração?
A integração, por exemplo, o perito criminal, ele vai ao local de crime, Certo. né? Ele faz o exame que é chamado perinecroscópico. Ele faz o exame sem que não seja interno ao cadáver, Ok. a parte externa, Ok, ele- vestígios externos, lesões externas e Do depois próprio ambiente. do ambiente fotografa e caracteriza todo aquele ilícito penal. Certo. O perito, a gente diz, ele é os olhos do juiz. O juiz não vai ao local de crime, então tá perenizado lá no laudo. O juiz vai ver, ó, foi nesse ambiente, foi assim, ele levou tantos tiros, levou tiros pelas costas, tudo isso é agravante, Ok. né, tal. Aí vai, o IML recolhe, aí o médico vai fazer o exame interno Perfeito. para saber a causa-morte, Perfeito. exatamente o que causou aquela morte. E ainda vê lesões de entrada de projétil de fogo, lesões de saída, lesões cranianas, outras lesões em outros órgãos. Então ele vai descrever tudo que viu internamente. E aí essa integração com a perícia que começou e com o médico legista, ela é perfeita. Ela tem que acontecer de uma maneira... E é necessária essa integração, porque o local de crime é um local inóspito, muitas vezes Sem dúvida. tem iluminação adequada, Perfeito. é no meio do mato, é na chuva, né? Então não tem como o perito ver ao certo se um orifício ele é de entrada ou de saída. Aí, no IML, onde o corpo já está limpo, lavado, num ambiente com claridade, aí pode-se ver mais claramente aquela lesão e classificá-la como entrada, como saída. Então, os exames se complementam. Muito bem. Quando existe um acidente, por exemplo, um acidente de automóvel numa estrada, esse cadáver também passa pela polícia, não? Sim. Todo Pela polícia científica também. De trânsito com vítima fatal, Certo. né? Tem com vítima morta, vai a perícia. Aí se fotografa o cadáver e se relata as lesões. Mas assim, vamos dizer assim, as lesões, a gente já sabe como elas foram causadas. Ok, perfeito. Pelo acidente. Exato. Então tem que determinar, tem que se saber a causa determinante daquele acidente. Do acidente, O que perfeito. que foi? Foi a velocidade acima da permitida? Isso. Foi invasão de faixa? Foi entrada inopinada do pedestre? Foi defeito do carro? Então, tem um colega que ele é muito bom na área de trânsito, aí ele me fala que o trânsito é composto por 3 elementos: o homem, o veículo e a via. Isso. Se um desses 3 falhar, ocorre o acidente. Sem dúvida alguma. Né? Sem E dúvida a alguma. gente, o ser humano é falho. Às vezes você está ali dirigindo, Totalmente. aí você está pensando em outra coisa, você chega, sai daquele local, aí aterriza depois. É verdade, é verdade. Né? Um buraco na via que você não espera. Isso. Um animal. Uma falha mecânica. Então, tudo isso. Exatamente. Né, contribui. O cuidado tem que ser fantástico em relação a isso tudo. Então, mas aí é mostra muito bonito. também um trabalho de vocês espetacular. Porque é um trabalho para descobrir as minúcias das coisas, Sim. né? Agora, quando ocorre um crime, você não sabe quem matou, você não sabe quem foi, como é feita a busca? Então, aí A tem partir que ver dessa análise. todos os elementos que estão lá no local de crime. Se tem projéteis de arma de fogo, o perito tem que coletar, porque os projéteis, ele tem tipo uma impressão digital. A arma, ela imprime um raiamento característico que é único dela no projétil. Aí, se apreender uma arma, se faz o confronto. Nós temos microcomparadores balísticos que confrontam se aquela arma proveio se aquele projétil proveio daquela arma. E confronta projéteis também, para ver crimes em série, o projétil de um local com o outro. E vestígios biológicos. Nós estamos aqui conversando, vamos dizer, numa farra bebendo, taranã, aí de repente um briga, resolve matar o outro. Certo. Aí tem seu DNA nesse copo, tem meu DNA nesse canudo aqui. Então, tudo isso tem que ser recolhido para saber quem estava naquela mesa, bitucas de cigarro, tudo fica com o DNA. Isso é fantástico, né? E nisso vai saber o que é que seu DNA estava fazendo naquela mesa lá. Você estava lá, no momento do crime. Claro. Através do DNA você já sabe quem é.
Aí daí ele tem que provar por que ele estava lá, por que ele não tem nada a ver com isso, né? Muito bom. Isso é um trabalho magnífico que é feito diuturnamente. Diuturnamente. Quantos são mais ou menos? Assim, 24 horas, os 365 dias do ano. Ô, Rosana, me diga uma coisa. Quantos mais ou menos por dia? Por dia ficam 3 equipes aqui em Maceió, 3 equipes que a gente chama, um perito, um motorista e um fotógrafo. E 3 equipes em Arapiraca. Aí, aqui em Maceió, cobre, são 102 municípios, né? Eu sei que Arapiraca cobre 46. Certo. Então, aqui fica com 56, né? Porque aqui tem a grande... Aliás, é o contrário, aqui fica com menos. Com menos, porque tem a grande Maceió, que é mais violenta. Exatamente. É mais violenta. A mais violenta. A grande Maceió, porque envolve Rio Largo, né, essas cidades aqui vizinhas, que são da grande Maceió. E o Agreste tem aquelas cidades que é até difícil acontecer um crime, né? Feira Grande, aqueles municípios são mais calmos. Então, mas confirmando o que tem dito o governo, eu acredito que sim, mas não tem gente melhor para confirmar isso do que o pessoal da perícia, o pessoal da polícia científica, etc. O crime está diminuindo em Alagoas? Está diminuindo. Está assim, que a gente vê os números caindo. E ontem os estagiários chegaram, os peritos novos, e eles estavam até aguardando que acontecesse alguma coisa para eles verem. Né? Então, parece que só à noite foi que houve alguma coisa. Então, nessa área não há carência de pessoal. Agora, com a chegada dos novos peritos, melhorou muito. Melhorou. E porque... Que foram concursados também. Concursados. Isso. A gente inaugurou o IC do Agreste o ano passado e a gente quer capilarizar ainda mais, botar em Delmiro Gouveia, em Porto Calvo e alguns postos de atendimento em outros municípios. Então, para aquela vítima lá do sertão não ter uma vítima de lesão corporal, perfeito, não ter que se dirigir aqui a Maceió, a Arapiraca, né? E são pessoas carentes. E essas perícias que atendem os outros municípios, elas ficam localizadas lá ou elas têm que se mobilizar a partir das bases? Hoje nós só temos Maceió e Arapiraca. Aí tem que se mobilizar para esses locais. Mas aí com Arapiraca ficou mais perto, né? Porque só Arapiraca era mais de 2 horas para atender. Sem dúvida. Né? Agora já está lá e aqueles municípios lá circunvizinhos tornou mais rápido. Ô Rosana, antes da gente encerrar, qual é o crime mais comum que vocês veem acontecer? Homicídio por arma de fogo. Homicídio por arma de fogo. Sim, que ainda é um negócio sério nesse estado. A arma, assim, não existe um controle, mas assim, o bandido consegue facilmente, né? E outra coisa também importante nisso não existe classificação, né? Qualquer pessoa pode praticar um crime desse, de qualquer nível da sociedade. Qualquer nível, A gente vai desde os grotões até a alta sociedade, a Ponta Verde. É verdade, né? É verdade. É um negócio muito sério. Eu fiquei muito entusiasmado com a sua vinda aqui, porque é um assunto fantástico que as pessoas não conhecem, precisam conhecer cada vez mais, e você foi muito esclarecedora. Eu agradeço muito você ter vindo. Muito mesmo. Muito obrigado. Obrigada também pela oportunidade, porque eu sempre digo assim, eu acho que eu sofreria mais se eu trabalhasse num hospital e chegasse a vítima sofrendo e eu não puder fazer nada, do que quando eu chego a vítima já está morta. Eu tenho que elucidar, tentar elucidar aquele crime. É verdade. Muito obrigado mesmo, viu, Rosana? Bom, nós vamos até os nossos comerciais, lembrando do nosso querido Sebrae, que está sempre conosco, e voltamos já. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Hashtag Pegue Junto com o Amor 21. Pegue junto com a Clarinha, com a família da Lili e mais 200 famílias. Pegue junto na promoção de inclusão, saúde e direitos de pessoas com síndrome de Down.
Pegue junto com Amor 21. Pix 22 597 093 0001 16. Sua ajuda é muito importante para Amor 21 continuar de portas abertas. Hashtag Pegue Junto Amor 21. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Muito bem, gente, voltamos aqui ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara. E aí diz assim, seu programa é bom, é gostoso, a gente dança, é bom por causa dos convidados. Porque se não fossem os convidados, eu ia ficar aqui o quê? Falando sozinho? Eu já tive convidado que você fazia uma pergunta e dizia sim. Você fazia outra e dizia não. E aí? Aí é pra lascar, não é, meu querido Eduardo Canuto? Como vai você? Sim. Sim. Não é, Eduardo? Você tá Geraldo, bem? você é uma lenda, você é uma lenda, Geraldo. Vereador Eduardo Canuto, gente boa até debaixo d'água. Diga aí, meu querido. Estou muito feliz. Tentarei falar mais do que o senhor. Do que o senhor. Não, mas isso eu já conheço. É uma característica da família. Eu já falar conheço. muito. Falar muito, né? Diga-se de passagem, da irmão do Márcio Canuto. Se não falasse muito, como é que dos ficava? 9, viu? Pra Dos quem 9, sabe, é? né? Dos 9? É. Era o 9? Dona Era ou não? Eunice, São 9. Não perdemos um irmão, aos 52 anos. Nós somos filhos de uma família de 9 irmãos, todos Que beleza. com muita zoada, fala pra caramba. Imagine junto. Meu Deus do céu. Consegue? Eu já passei vergonha por isso, Geraldo, porque na época a gente trouxe um grande nome das artes marciais no mundo, né? Trazendo pra Alagoas, assim, a sede da capital mundial das lutas na época de kickboxing, quando eu me projetei já como atleta internacional, que era o Sérgio Batarelli. E Certo. quando ele foi para reunião da minha família, Sérgio Batarelli, nada era a mesma coisa. Era a mesma coisa. Porque os irmãos só se falavam entre os irmãos, zoada, tapa, um mangando do outro, mangando no sentido de tirar onda. E, cara, eu fiquei morto de vergonha porque ninguém deu atenção ao meu convidado. Mas isso é muito bom, rapaz. Eu não tenho as condições, às vezes, de reunir meus filhos, né? Porque mora Recife, João Pessoa, Estados Unidos, Rio de Janeiro, São Paulo. Não, mas são 11 vivos. Não é brincadeira. Não é fácil. Quando consegue juntar, juntaram nos meus 80 anos. Juntaram. Meu amigo, que bagunça. Que bagunça bonita. Você acredita, Geraldo, que isso assim, meio que de herança familiar, porque eu tenho hoje 5 filhos com Sandra, 41 anos de casado, eu tenho 5 filhos e 7 netos. Beleza. Todos os domingos, meus genros, noras, filhos, netos, todos boa. vão pra minha casa. Que coisa Ao boa. ponto de nós viajarmos um final de semana, todos estavam lá. Estavam lá. Nós não estando lá. Então, assim, eu meio que absorvi isso da mamãe. Prestigiando a ausência. Né? Isso é muito importante, não é? Nada é igual. É verdade, é verdade. Me conta um pouquinho, me rememora um pouquinho a sua carreira de esportista. Bom, eu comecei... Sempre que eu falo isso eu me emociono um pouco, porque eu comecei com 7 anos de idade no judô, né? E com 13 anos eu tive um momento muito triste da minha vida, foi a perda do meu pai. Certo. Né? E a perda do meu pai para mim foi muito ruim, porque eu imaginava que Deus não existia, que era mentira. Fiquei chateado com ele. Fui convidado a sair da escola porque uma professora veio perguntar onde estava meu pai, porque eu estava fazendo bagunça na sala de aula. E meu pai tinha acabado de morrer há pouco tempo, e eu disse coisas que não deveria ter dito, e fui convidado à escola. E tem uma característica na minha família que é muito importante, porque nós somos um pai do outro, né? Nós somos 9 irmãos muito unidos. Então, esse preenchimento foi dado na oportunidade que os mais velhos iam cuidando dos mais novos. Minha mãe, 52 anos, uma mulher muito bonita, jovem para a época, claro. 52 anos. Ela teve que abdicar da sua vida como mulher para ser mãe. Então isso nos uniu muito, e aí eu fui para as Forças Armadas. Nas Forças Armadas eu fui do pelotão de operações especiais, fui da companhia de apoio, tive a oportunidade de dar aula de defesa pessoal, uma característica que eu tinha da infância,
como artista marcial e aquilo me projetou. Eu tinha 3 profissões na minha vida que eu sonhava. Ser roqueiro, talvez fosse a melhor porque é a mais longeva, porque era mais longeva. Eu não sei tocar absolutamente nada, Geraldo. Uma guitarra, uma bateria. Sou muito frustrado. Não teve vocação. Mas sou louco por rock. Banda Led Zeppelin, Black Sabbath, esses caras pra mim são deuses. Esses caras são deuses. Era ser atleta profissional, foi o que eu enveredei. Perfeito. Mas a trajetória é curta, porque eu 38 anos na categoria como a minha de kickbox, de alto rendimento, você com 38 já não tá na sua melhor... É como jogador de futebol, né? Chega a hora, tem que parar. Por ser militar, que acabava a trajetória também muito cedo, mas tinha uma instabilidade. Terminei optando pela luta, foi o que me projetou. Faixa preta, 5º dan de kickbox, me projetei como campeão alagoano. Na verdade, nós não tínhamos o título alagoano, mas eu já conquistei o Nordeste. Depois fui campeão brasileiro em 2 categorias, cruzador e super cruzador, 88 e até 91. E depois fui campeão sul-americano. Isso me deu um ranking para disputar os títulos intercontinentais. Tive a oportunidade de lutar em vários países. E aí, quando conquistei o Intercontinental, fiquei entre os 5 melhores no mundo e disputei o título mundial com o francês, Christophe Tolomez de Pransard. Pouca coisa, né? Pouca coisa. Foram 39 lutas, 37 vitórias, 2 derrotas. Coisa boa. Profissional. E aí me conquistei o título do mundo. Isso me deu visibilidade incrível. Com 99, governador Ronaldo Lessa virou governador, me convidou para construir a Secretaria de Esporte. Isso, perfeito. Com o Eurico da Paz, e aquilo me possibilitou de toda a experiência que eu tinha dentro dos rings. Você foi pioneiro naquilo. Isso. Quando eu saí de dentro dos rings, que eu fui para fora, eu pude vivenciar a política pública voltada para o segmento esportivo, com crianças, com idosos, trabalho com deficiência, e isso a gente definiu. Isso. Foi muito bom, me deu visibilidade. Perfeito. De gestor, já tinha visibilidade como atleta, e Sunil terminou enveredando para a vereança. Aí é que eu quero perguntar a você, como é que você sai de um ringue de boxe para outro ringue? Então, mas um primeiro Você entrou no ringue da Câmara de Vereadores. Mas houve um treinamento para esse ringue. Para isso. Né? Porque quando eu deixei de lutar, que eu desci os rings, aí eu fui para a gestão pública. Exatamente. Então, tudo aquilo que eu vivi, das dificuldades, eu não tive nenhuma, seria hipocrisia da minha parte. Não tive nenhuma dificuldade de me projetar como atleta, treinar, ter os melhores técnicos. Minha família sempre me deu o suporte necessário para isso. Mas eu via dos meus atletas, dos outros atletas, qual a dificuldade que eles tinham. E aí passei a ser gestor público. Então eu passei a ter a visão de que era importante nós implantarmos políticas públicas, todas elas voltadas para projeto inclusivo. Aí você pega desporto lúdico, você pega desporto de participação, desporto educacional, tudo isso é inclusivo. Não tenha dúvida. Aí você pega a deficiência física, você construir mais do que nunca atividade esportiva para a deficiência. Exatamente. E os idosos. Né, você ter trabalho de zumba, trabalho que você... Não, isso eu não entendo. Idosos eu não entendo. Eu já tô pela lei, eu já também sou, viu, Geraldo? Somos parceiros já. Então, assim, isso me deu essa visibilidade pública. Eu terminei com a bandeira do segmento esportivo. Foi uma das coisas que o Márcio, exatamente, foi muito importante. Bom, muito. Porque o Márcio resistiu não ser político durante 30 anos. E quando me convidaram, minha família não queria. E eu conversando com ele como mais velho, ele disse: olha, Eduardo, ele me chama de Zé. Olha, Zé, eu passei 30 anos da minha vida resistindo a não atividade política. Isso. Eu só tinha um microfone. Você tem uma bandeira. É verdade. Que é o esporte. Mas é verdade. Então ele me deu essa chancela muito e aí bom, eu tive a coragem de enfrentar, e eu estou hoje no meu 5º mandato, desenvolvendo projetos. É evidente que você não pode ter 20 anos de mandato apenas com uma bandeira. Claro. Mas o esporte, ele consegue ter uma complexidade muito grande, Geraldo, de atividades. Você pode desenvolver todos os tipos de políticas públicas, sempre voltado não em seguida tenho a menor esporte. dúvida quanto a isso. Então foi o que me deu até hoje. E o que você acha que foram as atividades principais que você desenvolveu nesses 5 mandatos em relação ao esporte? Só não, que eu sei que você enveredou por outros caminhos também. Na verdade, assim, a maior experiência, quando você destina recursos para atividade esportiva é sempre muito difícil, porque o poder público está sempre focado em 3 pilares muito fortes, que são saúde, segurança, não tenha dúvida, e educação. Só que o esporte, as pessoas ainda não entenderam, 20 anos depois, faz parte da educação. De tudo, o esporte atua muito fortemente nas 3, tanto na saúde, quanto na educação e na segurança. Não tenha dúvida. Uma criança com ocupação, com trabalho desenvolvido na escola em tempo integral, ele não tem tempo para marginalidade. Claro. Se ele faz atividade física, ele goza um pouco mais de saúde do que os normais. É uma coisa que sempre você defendeu, que foi essa coisa de colocar a criança no esporte. Então, inclusive a carente. Essa ainda hoje é a nossa bandeira, entendeu?
Mas eu diria assim, então assim você vai convencendo que as secretarias dinamizem um pouco mais de orçamento, você vai convencer, eu tive a oportunidade de ser secretário de esporte também, e a gente começar a construir isso. Então uma coisa já que a gente poderia dizer pacificada, mas ainda com muito pouco recurso. Mas talvez a maior experiência da minha vida foi no período da pandemia. Fechou tudo. Foi. Tudo. E aí começaram com protocolos, ser flexibilizado algumas atuações. Isso. Mas as academias todas fechadas, os personagens trainers da aula, e aí você vai na Constituição, artigo 82, diz que esporte, atividade física é saúde. Não tenha dúvida. Ora, se saúde está aberta, porque a atividade física não é permitida? E talvez a maior experiência da minha vida, porque eu tive que, junto com o Conselho Regional de Educação Física e com o professor Amândio, a quem eu sou muito grato, doutor Amândio Geraldo, que é um ícone da atividade física, pós-doc. Vamos trazê-lo aqui. Um cara fantástico, consultor de revistas internacionais, é uma sugestão, inclusive, Amândio Geraldo e o CREF. Eles me consubstanciaram de informações importantes para que eu convencesse o Conselho Municipal de abrir as academias e possibilitar que profissionais e professores de educação física voltassem a dar aula. Perfeito. Isso foi permitido por unanimidade e abrimos as academias. É evidente que com rígidos protocolos sanitários, mas os professores, as pessoas começaram a desenvolver atividades, as academias foram abertas. Essa foi uma atividade do vereador? Foi uma atividade foi uma ação do vereador. Na verdade, sejamos honestos intelectualmente. Foi também como é que eu diria? Uma indução, uma percepção do Conselho Regional com o Amândio, que é doutor, claro, pós-doutor, informações da capacidade que a atividade esportiva estava na lei, no artigo 82. Mas ninguém faz nada sozinho. Então nós conseguimos abrir, foi uma experiência incrível, virou jurisprudência no Brasil inteiro, e qualquer que seja a partir de agora, qualquer males que nós temos, qualquer pandemia, qualquer que seja a atuação de doença assim, o esporte está permitido ser praticado dentro desses mesmos rigorosos protocolos. Mas é como você colocou bem no princípio dessa explanação. Esporte é saúde. Esporte é saúde. Sim, sem então, dúvida. se você está lidando com um problema de saúde, tem que ter o esporte da história, e quando a gente fala de esporte, a gente fala de atividade física. Atividade entendeu? física. Criterioso. Sim. Cada um sim, tem a atividade claro. que pode ter. Sim, a distanciamento técnico, a máscara. É verdade. Não é? É verdade. Mas assim. Como é que você considera? Você vem aí eleições municipais agora. Né? Então você sai para vereador de novo? Sai de novo. Sai. Como é que você considera que foi o seu último mandato? Talvez o mais difícil deles. Primeiro assim, reconheçamos, né? Eu fui 6 anos, na verdade, o mais longevo líder de governo da Câmara Municipal do Maceió. Eu me licenciei, Samir Malta assumiu essa condição, mas eu fui o mais longevo líder do governo do prefeito Rui Palmeira. Exatamente. Então, apoiei a candidatura posta pelo Rui Palmeira, que era Alfredo Gaspar de Mendonça. Isso. E ganhou o prefeito JHC. Com todo respeito, o meu público, meu eleitor, ele é um pouco diferenciado no aspecto geral. Não era justo, não era honesto o JHC ganhar e eu já virar base do governo dele. Claro. Até porque eu disse a ele que eu não confiava no governo dele. Lhe confesso, foram 2 anos de distância, mas sempre muito respeitoso, os projetos que eram importantes. A gente votava favorável, projetos que eu não entendia, eu pedia vista, aqueles que eu não concordava, eu votava contra. Muito bem. Mas nunca importunei, feito aqui nesse buraco. Não, nada disso. Lógico. Apenas como vereador que tem a função de você fiscalizar. Dentro da sua função. Pronto. E depois eu percebi que ele era muito melhor do que eu esperava. Certo. Ele até ficou meio chateado, porque eu cheguei a comentar que eu não acreditava que ele pagasse a sexta folha do mês. No primeiro ano de governo. Entendi. Né? Mas isso não em nenhum momento nos criou a dificuldade e nós conversamos, estávamos juntos. E aí hoje eu estou na base dele, fui para o partido, que era o partido que eu gostaria de estar. Eu sou de direita. Então assim, tenho feito. Quando eu inclusive estava no Partido Verde, que era o partido que eu sempre tive
muito carinho por ele, né? E aí depois teve uma fusão do PV dentro da unidade federativa com o PCdoB e do PT, aquilo me incomodou bastante. Respeito todas as ideologias, não sejamos extremistas em absolutamente nada, mas eu tenho uma visão mais focada na direita, na questão do conservadorismo. Você tira, nós começamos num bate-papo muito informal, quando nós falamos da nossa família, então eu acho que família é a coisa mais importante. Não tenha dúvida. Depois de Deus, né? E parte de ideologias não acreditam na existência de Jesus. Eu sou de pautas conservadoras, mas não discuto o Brasil com uma forma geral, porque minha atividade, minha jurisdição vai até Maceió. Eu não preciso estar levantando discursos desnecessários que não sejam os nossos que Maceió, porque eu sou vereador. Concordo com você, gênero, número e grau. Tem que ser por aí. Então, tem que saber onde é que você está pisando. E é ali que você tem que respeitar. Então hoje eu estou no PL, um partido que tem 10 vereadores com mandato. Não é assim uma coisa tão fácil, porque nós teremos aí de 10 a 11 vagas, possivelmente, dentro dos 400 eleitorais, e eu espero estar nesse produto. Acho que a gente vive um momento político novo, acho que essa questão ideológica, quando extrematizaram, ela ficou difícil, as pessoas já não julgam muito seu trabalho, quais são os projetos que você tem, seguidores passaram a ser mais importantes que eleitores. É verdade. Não é? Então, assim... Que eu acho que foi a grande falha política desse país. Então, sim, sem dúvida. Houve extremismo. Houve. E não se pode admitir. Em ambos os lados. A opinião tem que ser respeitada. Claro. A opinião das pessoas. Eu acho que essa questão de você... dar a oportunidade de ter expressão pessoal, se você comete algum delito, que você paga. É verdade. Por uma ação, por uma denúncia. Isso, exatamente. Mas voltando, o PL é um partido consolidado, nós temos a maior base da Câmara Municipal de Maceió, acredito que nós façamos de 11, no máximo a 12, isso nos dá uma possibilidade de ter um bom recall político. O prefeito é o presidente, né, que comanda o PL. Eu já estou na base dele, como falei, e defendendo as pautas que são importantes para Maceió. Deixa eu fazer uma pergunta que não quer calar. Fique à vontade. Eduardo Canuto se prepararia com toda essa experiência que ele tem para um dia ocupar a prefeitura como prefeito? Com a experiência que eu tenho hoje, Geraldo, talvez eu fugiria todos os meus conceitos pessoais. Porque por mais que você tenha 82, 85% de aprovação, você sempre tem um servidor insatisfeito, tem um plano de cargos e carreira que não foi feito, e aí as críticas, elas são recebidas quando apenas você é gestor. Mas quando ele vai para o lado pessoal, eu lhe confesso que eu sinto... Precisa ter um espírito para aceitar. Que eu talvez já não tenha mais. É verdade. Eu acho que toda a minha capacidade de absorver tudo, eu acho que eu deixei dentro dos ringues. É verdade. Porque das minhas 39 lutas, quando eu subia no ringue, isso é muito de coração que eu estou lhe dizendo, de sentimento muito pessoal. Eu nunca pedi a Deus para ganhar uma luta. Eu só pedia para descer vivo. Eu só pedia para descer. Perfeito. Então, assim, o desgaste psicológico de cada momento daquela que você sobe no ringue, ele exerce um grau de concentração muito grande. É verdade. Aí, sabe, quando você já tem essa experiência, você consegue traduzir isso para a política? Não consegue. Sabe por quê, Geraldo? Porque no ringue você tem 3 técnicos tecnicamente honestos, um árbitro justo. Na política você não tem. Você tem 1 milhão de técnicos, você milhões. Entendeu? Todo mundo Você está lutando com o adversário, vem um dar uma tapa nas costas. É verdade. Você diz uma coisa, o outro diz que eu disse outro. É verdade. Então talvez eu não estivesse preparado hoje. Não é preparado e não teria como de assumir de repente o executivo, porque o executivo não demanda os resultados. É verdade. Não são exatamente aqueles que a sociedade espera. Sempre espera muito mais. Gente, esse é um pouquinho de Eduardo Canuto, porque se deixar ele vai falar o programa todo e vai pelo outro também, e eu até gostaria que isso acontecesse, mas não posso, infelizmente. Obrigado. Infelizmente a gente chegou no final do tempo, mas a gente vai voltar a ter outras conversas. Será um prazer, agradeço demais a oportunidade. Isso não é hipocrisia, Geraldo, porque eu sempre me manifesto. Você, para mim, é um cara... Pena que a gente, com filhos, com netos, a gente assume funções, a gente não consegue ver
tá no cotidiano, mas é um cara assim de verdade. Obrigado. Que a gente guarda no coração até pela sua história. Pelo Muito obrigado, meu irmão. Você é uma lenda do jornal. Obrigado mesmo, viu? Obrigado mesmo. Leva o meu abraço pro Márcio. Vou mandar. Tá bom? E Prazer. diga que ele continua me devendo. Muito obrigado por tudo. Bom, então, gente, vamos até os nossos comerciais. Lembrando a vocês do Sebrae, esse Sebrae que está sempre conosco aqui. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Ao mesmo tempo, eu quero aproveitar mais uma vez para agradecer a acolhida que esse pessoal, os nossos amigos, etc., deram ao lançamento do meu livro Tribunando com Independência. Muito obrigado, gente. Vamos até o próximo convidado. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Hashtag Pegue Junto com o Amor 21. Pegue junto com a Clarinha, com a família da Lili e mais 200 famílias. Pegue junto na promoção de inclusão, saúde e direitos de pessoas com síndrome de Down. Pegue junto com o Amor 21. Pix 22 597 093 0001 16. Sua ajuda é muito importante para Amor 21 continuar de portas abertas. Hashtag Pegue Junto Amor 21. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Muito bem, gente, voltamos aqui ao nosso bate-papo com um assunto que sempre interessa. Quando a gente fala em cultura, eu acho, é a tal história, eu estava conversando com o Eduardo Canuto, ele dizendo como é importante a atividade física, né, para a saúde das pessoas. Cultura também. Cultura é de uma importância incrível, como as pessoas crescem com a cultura, é muito importante. E a nossa querida Melina Freitas, ela está fazendo um trabalho bastante interessante na Secretaria de Estado da Cultura. Hoje não pôde estar aqui porque está num evento, mas me mandou o Wilson Santos, que é o assessor de governança da Secult. E é com ele que nós vamos conversar sobre, inclusive, um assunto novo. Se não me engano, é Cena Nordeste, é isso? Tudo bem, Wilson? Tudo bem, satisfação estar aqui, receber Geraldo. você aqui, viu? Felicidade grande. Quando voltar, dê aquele abraço da Belinda, viu? Pode deixar. Tá Quando bom? encontrar com ela, dá um abraço apertado, dizer que foi o senhor que mandou. Pronto, o senhor tá no céu olhando pra gente. Ô, João, começar tudo de novo? Tá me chamando de senhor aqui? Poxa, um cara jovem como eu. Faça isso não, rapaz. Mas vamos lá, Wilson, me conta o que é Cena Nordeste. Então, o Cena Nordeste, ele surgiu a partir do Consórcio Nordeste, que, por meio dos 9 estados, criaram esse festival que vai servir como um intercâmbio cultural da cultura local. Então, nós teremos... Da cultura local ou da cultura nordestina? Nordestina inteira. Então, inteira. eu falo local da nossa região Nordeste. Tudo bem. Então, nós teremos 9 edições do Cena Nordeste, que vai acontecer em cada estado da nossa região. E o primeiro já aconteceu lá em João Pessoa, em maio. E nós aqui de Alagoas levamos o forró. E para representar o forró, nós levamos o Fidelis, que é um cantor genial, bom demais. Ele deu um show lá, levantou a galera, foi uma coisa maravilhosa. A gente ficou muito orgulhoso Vamos da trazer ele apresentação. aqui. Rapaz, com certeza. Vamos marcar, a gente podia trazer no próximo programa, né? Mês de junho. Você se incumbe disso? Se incumbo. Pronto, então você fala com a Tayane, diz que fui eu que pedi. Tudo certo. Se eu pudesse, eu colocava Fidelis pra tocar todo final de semana em algum lugar diferente. Porque o cara é muito bom. É muito bom mesmo. Mas me conta, como é que vai ser? E agora, em junho,
Ontem nós tivemos o primeiro dia, que foi dia ontem, 7, sexta-feira, sexta-feira. Nós tivemos o forró lá do Maranhão, tivemos o circo de Sergipe, tivemos também Tequila Bomb, que é aqui de Alagoas, tivemos Banda Vibrações, que deu um show com reggae característico. Vibrações é daqui, é bem famosa nacionalmente, inclusive, atraiu um público maravilhoso. E hoje nós continuamos a programação. Hoje nós vamos ter mostra de audiovisual com a mesa para conversar com os artistas sobre a direção, sobre como foi que eles escreveram os roteiros. Isso é bom. Vai ser muito bom. Vamos ter também atração de teatro, vamos ter dança e também teremos atração musical alagoana, porque é isso que a gente também gosta, porque assim, o Cena Nordeste, ele é um intercâmbio entre os 9 estados. Então, o estado que vai sediar, ele não precisa colocar a atração do estado, porque nós vamos trazer toda a cultura dos outros estados para que a gente aprecie, aprenda mais sobre como é o outro estado. Certo. Só que a gente também pode aprimorar um pouquinho o festival e colocar os nossos artistas para mostrarem também os dons, né? Eu queria só mudar o verbo. Pode não? Deve? Devemos, Eu acho verdade. que devemos sim. Aproveitar todas essas oportunidades. Agora, onde é que vai ocorrer isso? Está acontecendo, hoje? Perdão não ter falado, acontece lá no Centro de Inovações. E ali a bom. abertura é muito bom. E a abertura do evento, ela começa às 14 horas. E já na abertura nós temos uma exposição do Alagoas Feito à Mão, que é um programa também do governo do estado. Como é? Alagoas Feito à Mão. Como é isso? O Alagoas Feito à Mão, ele serve para prestigiar o artesanato da gente. Então, nós temos um artesanato muito forte, rico. Lá em Capela com o João, em todo o estado de Alagoas Ele a gente falou tem. em Capela. Por que será que ele falou Capela? Por quê? Tenho que falar de João, de Sil, que são grandes expoentes aí do artesanato alagoano. E você não é de sou Capela. alagoano, sou capelense. Então, foi por isso. Capela com o nosso caldinho também, que é famoso cultural. caldinho de Capela. Vou trazer né? pra você um caldinho também, Eu quero ver. Um caldinho não é de um galinha. nem dois que me promete isso, não. Caldinho é bom demais. Então, eles criaram essa valorização, criaram um programa justamente para valorizá-los. Então, nós temos exposições de artesanato e, junto a isso, os artesãos podem comercializar também suas peças durante o festival, o Cena Nordeste. Como é que é dividido ali? Porque ali tem um auditório muito bom. Isso, nós teremos o auditório, nós temos também o anfiteatro do Centro de Inovações e as atrações musicais nós estamos colocando lá no estacionamento. Do lado de fora. Isso, porque não tinha como a gente comportar um público muito grande. Chover, né? Não, mas a gente colocou tenda. Temos tenda, o palco é 360. É mesmo? A tenda tá cobrindo tudo. Então, assim. A partir de que horas ou já começou? Hoje já começou a partir de 2 horas. Não, então não começou. Vai começar. Vai começar? Vai começar. Pronto. Então começa a partir das 2 horas da tarde. Você que está me assistindo aí, vai para lá. Com certeza. Tem entrada, como é? A entrada é completamente gratuita. Completamente gratuita. Se quiser assistir as apresentações que acontecerão dentro do Centro de Inovações, precisa fazer um cadastrozinho prévio só para entrar na catraca, para ter um controle, né? Certo. E para o estacionamento, é bom que faça o cadastro também, porque a gente precisa saber o número de público, tudo direitinho. E tipo de público. Exatamente. Mas aí pode entrar por fora também, totalmente gratuito. Lá vai ter a tenda. Não se preocupem com a chuva, ninguém precisa. Vá também prestigiar. Eu vou lá. Vai ser muito bom. Vá. Eu vou lá. E hoje nós teremos os artistas alagoanos que vão cantar, criaram um grupo chamado Djavaniano. Opa! E é Djavaniano mesmo, porque a gente é nordestino. Claro. E aí eles vão fazer um show com somente músicas de Djavan, que é nosso artista daqui de Alagoas, conterrâneo. Djavaniano. O nome do grupo? Isso, o nome do grupo é Djavaniano. Olha só. Aí tem a Mirna Tenório e outras pessoas que agora de cabeça eu não tô conseguindo lembrar. Mas vai ser maravilhoso pra gente encerrar com chave de ouro. Não, eu esse gostei nosso evento. muito dessa ideia. Outro dia até eu escrevi um artigo sobre isso, falando sobre a questão de unificação do Nordeste para o turismo, através, sobretudo, da cultura. Muitos anos atrás, havia um organismo que envolvia todos os estados do Nordeste, mas não foi para frente. As coisas, porque ficou aquela concorrência, um quer isso, o outro não quer, e critica daqui, critica de lá. Errado. Eu acho que quanto mais você unir o Nordeste em função da sua cultura, do turismo, de tudo, melhor será o Nordeste. Não tenha dúvida. Mais valorizado ele será. Até porque é interessantíssimo o fato, Wilson, de que
A cultura nordestina, ela é diversificada nos estados, mas ela é unificada no seu pensamento, na sua estrutura, no seu espírito, não é? Isso. A gente tem esse senso de pertencimento muito grande, né? Porque apesar de, como você falou, nós sermos diversos, nós temos uma unificação da nossa língua. Língua não, perdão, que a gente fala português, mas nós temos nossas gírias, nós temos nosso modo de falar, de se portar. Claro. Então, assim, por mais que nós sejamos plurais, e é como a gente está fazendo, o intuito do Cena é justamente muito bom isso. Mostrar que nós somos plurais, mas temos nossas questões semelhantes também. É verdade. Então nós temos esse senso de pertencimento. É uma coisa que eu friso muito assim quando eu tô vendo essa questão nordestina. No Sudeste, por exemplo, nós temos uma cultura fortíssima no país inteiro. É verdade. Mas quando a gente pensa em Nordeste, a gente pensa em povo resiliente, em pessoas que conseguem se unir por uma causa, crescer junto. E isso que você estava falando sobre essa unificação é uma coisa que o consórcio Nordeste está fazendo muito agora, porque existia antes um fórum de governadores e eles pensaram em criar essa autarquia para que a gente se unisse de fato como um poder econômico brasileiro. Exatamente. E aí agora nós temos câmaras temáticas dentro do consórcio, como nós temos a da cultura, que foi a que deu esse pontapé inicial para o Conexão Nordeste, junto com todos os governadores. A Secult está trabalhando incansavelmente com esses artistas, a gente está tendo que fazer a logística com os 8 estados que virão, então a gente está cuidando de hospedagem, estamos cuidando de transporte e alimentação, isso é a nossa contrapartida para receber. E muito quando nós formos, também eles vão bancar tudo isso para nós. Agora, Wilson, quando se trata, por exemplo, dos artistas locais, que às vezes não são tão prestigiados e precisam ser, existe algum tipo de pagamento, cachê, etc., nessas apresentações? Existe. Todos os artistas, eles vão receber cachê. Que são assumidos pelo governo do Estado, pela Secretaria de Estado da Cultura. Exatamente. A secretária Melina, ela ficou à frente de ver quais são os artistas que nós vamos enviar para as outras regiões, porque nós temos dentro do Cena Nordeste 8 segmentos culturais. Então, para cada estado, nós iremos enviar uma representatividade diferente para cada um desses segmentos. Quais são esses segmentos? Nós temos música, nós temos o forró, que apesar de ser música, mas nós, como representatividade, como essa expressão é muito forte no Nordeste, a gente considera um segmento agora. Temos teatro, circo, audiovisual, cultura popular, grafite, que é artes visuais, e o último eu tô esquecendo. Não tem problema. O que será que eu tô esquecendo? Não tem problema. Me perdoe o que eu esqueci. Não tem problema. Se você se lembrar no meio do negócio, você pode falar. Não tem problema nenhum. O importante é saber que a divulgação desse tipo, da cultura como um todo, do nosso estado, de toda a região, ela é de uma importância fundamental. Exatamente. As pessoas precisam adquirir isso cada vez mais. Cada vez mais. Agora me conta uma coisa, além dessas apresentações que vão acontecer hoje, a partir das 14 horas, haverão outras apresentações? Então, apresentações de fato realizadas pela Secult no mês de junho, a gente ainda não tem previsão. Certo. Mas nós lançamos agora um edital de valorização junino. Eu ia falar sobre esse edital. Isso, que ele serve para que a gente prestigie a trajetória dos nossos artistas. Qual é o nome? Edital de? Valorização Cultural Junino, que o nome dele é José Lessa Gama. Que era o nosso eterno Lessa. É verdade. E ele vai prestigiar as pessoas de quadrilha, coco de roda, Bumba Meu Boi, os violeiros e também os trios de forró. E esses editais funcionam como? Serão para que dias? Como é que a coisa funciona? O edital ele já foi lançado, já está na praça, as inscrições devia ter sido, né? Antes até. Porque nós já estamos no mês de junho. Mas aí a gente está tendo um trâmite mais célere para que a gente consiga cumprir com o cronograma do São João, né? Certo. Porque a nossa previsão é que até o São João nós consigamos pagar e fazer todo o procedimento Agora você falou um assunto que eu queria realmente repisar. Já existiram São Joões por aí, onde os artistas locais foram relegados a segundo plano. Eu não estou falando do governo do estado. Foram relegados ao segundo plano. Tem artista que diz que não recebeu até hoje. E por aí vai. E, no entanto, os grandes artistas nacionais chegam aqui com pagamento antecipado de altos cachês. Exato. Quer dizer, o governo do estado precisa tomar cuidado com isso. Isso não existirá? De pagamento de artistas nacionais.
Não, de pagamento de não pagamento dos artistas locais. Ah, não, com certeza não. A Secuta, ela sempre trabalhou de forma muito séria com os cronogramas de pagamento. Nós tivemos agora os editais da Lei Paulo Gustavo, que parte acabou em dezembro, e nós cumprimos o cronograma certinho de todos os editais, e agora nós já estamos encerrando o do audiovisual, que o pagamento está previsto para julho, porque ainda estamos em momento de trâmite. Então, assim, esse edital da valorização junina, a gente entende o quão importante é para junho, para que a gente consiga manter nossas tradições juninas aqui no estado. Exatamente. Então essas pessoas precisam desse dinheiro. Estado. Exatamente. Vocês já estado inteiro. resolveram no edital, está resolvido, quais são as regiões onde vão acontecer apresentações? A Secult agora em todos os editais está trabalhando com essa política de descentralização. Todos os nossos editais possuem reserva de vagas para todas as regiões administrativas do estado de Alagoas. Então nós temos 9 e temos toda a quantidade de vaga proporcional, que a gente tem esse cuidado de ver a questão do IBGE e também os nossos dados internos para a gente saber quais são os principais pontos dos artistas, quais as cidades, quais as regiões, e a partir disso a gente coloca as quantidades no edital. Então assim, vai ser um fomento, uma valorização na verdade, porque vai ser uma premiação da trajetória de todos. A valorização das festas juninas. E assim, vai ser uma valorização geral de todos eles. Porque a gente vai colocar coco, quadrilha, o bumba, violeiros. Então, assim, a gente pensa muito nessa acessibilidade. Não é a primeira vez que nós lançamos. Nós lançamos 2021, 22, 23 com o nome de Clemilda, que é a rainha do forró. Me lembro. Então, a gente vai continuar perpetuando essa valorização dos nossos artistas. Agora me conta uma coisa, quais são as principais atrações que esses editais contemplam? As atrações, o pessoal das quadrilhas, os violeiros, trios de forró, coco de roda e bumba meu boi. E os tipos de apresentação? Quais são os tipos? Como é? É em palco, é em rua? Como é a coisa? Como é que funciona? Esse edital, ele é uma premiação da trajetória. Então, assim, a gente vai pegar o currículo deles, o portfólio, ver qual é a trajetória deles, o tempo de existência. O edital tem todos os critérios estabelecidos voltado para premiar a trajetória de todos eles. Então, assim, é crucial que nesse momento a gente não está colocando como critério se dança em palco, no tablado, se tem banda ao vivo, não. O que a gente quer é saber se de fato eles difundem nossa cultura, se eles têm a tradição entre os anos e a própria popularização do que eles fazem junto ao público, né? Exatamente. De um modo geral. É o repassar dos saberes dele, porque assim, imagine que um boi bumba meu boi, perdão, ele tem 20 anos de história, o quanto é que passa de geração por geração. É verdade. Então a gente quer prestigiar todos esses importantíssimo, públicos. É verdade. Então, a mesma coisa em relação às outras funções, né? Sim. As quadrilhas, tudo. Coco de roda, tudo. Como é o envio desse povo todinho para o interior do estado? Então, Ou eles já são de lá? Existe na Secult 2 formas de lançar edital, que é fomento, que é quando a gente repassa o recurso para que o artista monte um espetáculo e a gente leve para algum local ou ele coloque no plano de trabalho dele onde ele vai se apresentar. E existe o edital de premiação e valorização, que é esse caso. Certo. Então a gente não monta por exemplo, um arraial para que eles se apresentem ou a gente vá para algum lugar. A gente vai premiar a trajetória deles para que eles possam perpetuar o que eles já fazem no local deles. Então a instalação, vamos dizer assim, é deles? Tudo é deles. Tudo é deles? Eles recebem alguma coisa antes de incentivo para isso? Para fazer os arraiais, por exemplo? Então, a gente trabalha muito com apoio também, e tem as ligas de quadrilha, tudo, que falam com a gente para pedir esse apoio, e a Secult está sempre de portas abertas para dar o apoio. Os que você chama são os patrocínios? Existem os patrocínios? Existem os patrocínios. É por parte deles ou já por parte da Secult? A Secult, a gente tem esse programa, né, esse ano a gente colocou, que nós em 2023 fizemos o Clemilda, porque esse edital sempre é o de valorização. Lógico. Que a gente faz. Então, assim, todos os anos a gente trabalha nesse viés de edital para que a gente consiga atingir o maior número de grupos. Certo. E assim, o edital ele tem um valor total de R$1 milhão. Certo. Ele vai contemplar 145 grupos com valor de R$8 mil, para que eles continue a fazer, por exemplo, o que
eles ganharam no ano passado, eles puderam investir para que esse ano eles se apresentem. E para esse ano a gente está pagando para que eles perpetuem até os próximos. Wilson, você quer acrescentar alguma coisa? O povo está esperando, quer? Quero convidar todos para irem para o Sena hoje, vai ser maravilhoso, assim como foi ontem, e vai ser esplêndido, vai ser um intercâmbio cultural de todos os estados, vai ser maravilhoso. Onde? E também, lá no Centro de Inovações, às 14 horas, já está começando com a recepção do grupo lá de Alagoas, o Transartes, vai ser ótimo. Que coisa boa, leve meu abraço, não só a Melinda, mas leve meu abraço a todos que fazem a Secretaria de Estado da Cultura e obrigado por você ter vindo. Obrigado por receber a gente certo? Aqui também. Prazer enorme. Prazer. Ok, gente, então vamos até os nossos tchau, dizendo que até o próximo sábado. E até o próximo sábado porque, se Deus quiser, estaremos juntos. Ele mandou dizer que quer, então vamos lá, gente. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios.